A gente vai falar agora então com o Roberto Spences, que é sócio fundador de startup. Ele vai nos falar sobre o ciclo ILP FAPESP Empreendedorismo. Uma grande oportunidade, né, Fábio? Exatamente. Roberto, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Fábio. Bom dia, Priscila. Roberto, a startup que você fundou, ela trabalha com Big Data para gerenciamento de transporte público. Pode nos explicar primeiro o que é o Big Data e como ele auxilia a nossa vida no dia a dia? Claro, Fábio. O Big Data é um conceito que é até difícil de definir, não tem uma definição muito formal, mas em geral o pessoal considera Big Data uma quantidade de dados muito grande para você conseguir lidar. É uma quantidade de dados que ultrapassa a capacidade de processamento ali do momento, né? Porque conforme o computador evolui, o armazenamento de dados evolui, essa quantidade também aumenta, né? O que hoje é Big Data, daqui a 5 anos não será mais Big Data, né? Mas, em geral, são dados que são gerados numa quantidade muito grande, numa velocidade muito grande, com uma variedade de tipos de dados muito grande também, e graças ao volume que os dados são gerados, com problemas de precisão também, né? Então, você tem muito dado, mas muito dado impreciso. E aí, toda a brincadeira do Big Data é como você tira informação útil dessa massa de dados gigantescas, imprecisa, com um volume grande, e usando isso para tomar alguma decisão, né? Como você consegue tomar decisão nesse contexto aí de dados em grande quantidade e imprecisos? Roberto, explica para a gente o que é o painel de ônibus, como funciona e como vocês chegaram então a esse produto. A gente fundou a empresa para tentar aplicar essas técnicas de processamento de dados mais modernas, aí que surgiram nos últimos 10, 15 anos, aplicar isso para a área de transporte público. Abrimos a empresa em 2014, foi logo depois das manifestações de 2013, onde a população deixou muito clara a insatisfação, né, com o serviço de transporte público que estava sendo prestado. A gente viu que era uma área que usava muito pouco a tecnologia e que tinha muita coisa que dava para fazer. E desenvolvendo algumas ideias e testando algumas coisas, a gente acabou identificando aí um problema meio comum do lado do gestor público, do gestor de transporte, que não é que ele não queira melhorar a qualidade do transporte público. Muitas vezes ele não sabe nem por onde começar, ele não sabe nem quais são as linhas que estão com problema ou as partes da cidade que tem problema. Então, a gente desenvolveu aí um produto que processa os dados de movimentação dos ônibus aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, na capital. São 15 mil ônibus fornecendo posição a cada 40 segundos. Isso gera 4 gigabytes de dado por dia, que tem que ser processados para tentar entender a velocidade média, ônibus que está rodando, circulando, ônibus que não está circulando. Então, a partir desses dados e outros dados relacionados ao transporte público também, dado de bilhetagem, né, de pagamento de tarifa, dados de qualificação de viário, corredor, faixa exclusiva, esse tipo de coisa, a gente junta tudo isso e faz uma plataforma que auxilia o gestor público a tomar a decisão e a entender onde estão os problemas da rede dele de transporte público. Em relação ao gestor público, vocês acabam embasando todas as opiniões que se tem a respeito do transporte público por meio de dados, por meio de estatísticas, por meio de números. A receptividade a isso por parte do gestor público tem sido boa, porque às vezes são pessoas que usam muito aquele conhecimento empírico para resolver os problemas. Então, essa coisa mais científica, ela realmente está ganhando a confiança desses gestores públicos, São Paulo afora, Brasil afora? O feedback que a gente tem é muito bom, assim, né? Acho que os gestores estão começando a perceber que o problema do transporte é extremamente complexo, né? São várias variáveis aí que afetam o transporte público, não é só uma questão de ônibus na rua, mas também você tem toda uma organização de cidade, um projeto de cidade que facilite deslocamentos ou dificulta deslocamentos, né? Então, onde gerar postos de trabalho para diminuir o tempo de deslocamento das pessoas. Então, existem questões que saem da área de transporte, mas que influenciam diretamente o transporte e que dificultam aí a compreensão
de alguns fenômenos de deslocamento das pessoas e também de soluções que podem ser aplicadas à mobilidade. E um exemplo agora recente que nós estamos vendo é a pandemia, né? Com essas recomendações de isolamento social, a redução do número de viagens, a cidade, de repente, em 15 dias, se transformou totalmente, né? As cidades aí mesmo fora da capital, né? Cidades médias para grande aí no interior de São Paulo também viram o perfil de mobilidade do cidadão se transformar totalmente num período aí de 15 dias e tendo que adaptar uma rede que já existia a essas novas necessidades de deslocamento das pessoas, né? Algumas fazendo home office, então algumas linhas bem vazias, com pouca gente utilizando, pouca demanda, e outras linhas que serviam hospitais ou serviços mais importantes, com ainda um grande uso e até aglomerações, o risco de aglomeração. Então, o gestor público ali ele percebe que ele, com a intuição, ele não tem ferramentas para administrar esse tipo de problema, que ele precisa de dados, mais de números, de até evidências de resultado das ações que eles estão tomando, né? Então, poder medir o impacto das ações, se uma linha tem a frequência aumentada, quanto que isso diminui na lotação dos ônibus, ou conforme os serviços vão abrindo na cidade, como que a demanda de serviço público, de transporte público, ela evolui também ao longo do tempo. Então, todas essas coisas são muito complicadas para uma pessoa entender apenas baseada na sua intuição ou na experiência de algum técnico. É preciso ferramenta que consiga medir e demonstrar resultado das ações. Roberto, fala um pouquinho para a gente desse ciclo ILP, FAPESP, empreendedorismo, né? Explica para a gente como vai acontecer e qual a importância também de trazer esse assunto aqui para dentro do parlamento. É sempre um prazer apresentar aí na Alesp. A gente já é a segunda vez que é convidado para falar das nossas atividades. Acho que é muito importante sensibilizar os deputados e o pessoal da Assembleia da importância do investimento em pesquisa, né, e dos resultados que são obtidos com o investimento em pesquisa e em novas tecnologias, né? São Paulo, o Estado não pode parar. Existem hoje atividades de geração de renda, atividades econômicas que são importantes hoje, mas que daqui a 10, 15 anos pode mudar e se transformar, e elas deixam de ter a importância que elas têm hoje. Então, o Estado tem que estar sempre se renovando, sempre inovando, sempre criando novas formas, sempre na vanguarda da tecnologia, para se adaptar às mudanças dos tempos, né? Tem aí o exemplo de Detroit, nos Estados Unidos, que acho que é um exemplo meio clássico de uma cidade que era extremamente próspera, baseada na indústria do automobilismo, né, de carros e tal, e que com a mudança do perfil de vida das pessoas e do lugar do carro na sociedade, a cidade, de repente, perdeu, né, toda a indústria, ou aquela indústria que sustentava a cidade, de repente desapareceu, e a cidade entrou num declínio aí, que não tem nada a ver com o que era até, sei lá, 10 anos atrás, né? Então, acho que é importante que o Estado de São Paulo, como força aí do país, se mantenha sempre atualizado em novas tecnologias, desenvolvendo novos produtos, novas atividades que mantenham essa posição de protagonismo de São Paulo aí face ao Brasil. Roberto, eu tenho uma curiosidade. Você não é político, você é um empreendedor, você é uma pessoa que, por meio da sua startup, você está tendo acesso a muitos dados referentes ao transporte público, você está tendo contatos com gestores de transporte público. Na sua opinião, com o seu conhecimento a respeito desse segmento, por meio da ferramenta que você criou, quando o transporte público é deficiente, ele é deficiente porque falta dinheiro para investir, falta gestão, ou faltam as duas coisas? Eu não sou nem político, nem gestor público, eu sou formado em computação, quer dizer, é um mundo novo para a gente já está aí há 6 anos, então já não é mais tão novo assim, mas a gente aprendeu muita coisa, porque eu tinha só o lado do cidadão, né, que está insatisfeito com o serviço e que não tem muita ideia de como, qual é o esforço, quais são
os mecanismos que são utilizados para disponibilizar esse serviço para a população, as dificuldades que existem, problemas jurídicos, problemas de financiamento, problemas de gestão, tem diversas dificuldades aí que, para quem é usuário do transporte público, muitas vezes não foge da compreensão, não consegue entender, e quem está lá do outro lado, no poder público, tentando desenhar uma rede de transporte, tentando prover um serviço de qualidade, tem que enfrentar esses desafios, que são desafios que são totalmente desconhecidos para quem é cidadão. O transporte público passa por um processo de perda de receita que já vem de alguns anos, mas que agora, com os impactos aí da pandemia, se intensificaram, né? A maioria dos sistemas de transporte público aí, todos os sistemas estão quebrados hoje, né? A maioria das cidades no Brasil dependem da tarifa do usuário para sustentar o sistema de transporte público. Poucas são as cidades que têm subsídio público para o transporte público. São Paulo é uma delas, mas são poucos casos aí onde o governo acaba pagando um pedaço da conta. E acho que aí a perspectiva para o futuro é que essa prática vai um pouco se expandir pelo Brasil todo, porque a conta não vai mais fechar, né? A conta já estava difícil de fechar com a quantidade de passageiros pré-pandemia e com a quantidade de viagens pré-pandemia. Depois da pandemia, a conta vai ficar mais cara e os novos prefeitos aí que estão fazendo campanha vão ter que procurar formas de conseguir mais recursos para o transporte público, né? Existem problemas de gestão, sem dúvida, né? É muito difícil você conseguir dar todos os incentivos corretos para os operadores fornecerem um bom serviço e ter um serviço de qualidade para a população. Tem problemas de planejamento, a cidade muda e a rede de transporte público não se adapta às mudanças, e você acaba desperdiçando recurso, operando linhas que não tem mais movimento e deixando de criar novas linhas para bairros novos que surgem, ou novas dinâmicas de deslocamento, novos empregos que surgem num bairro, e a rede de transporte às vezes não consegue se adaptar tão rapidamente, mas tudo isso é decorrente daí de uma falta de informação sobre diversos aspectos aí da operação de transporte público. Então, para os próximos anos, as cidades vão ter que procurar mais eficiência, vão ter que procurar mais recursos, mas vão ter que gastar muito bem esses recursos, porque a conta está ficando cada vez mais difícil de fechar e não está mais dando para admitir desperdício aí de recurso na área de transporte público. Roberto, muitas empresas têm ali o apoio das universidades, também de fundações, para viabilizar, então, aquele negócio, aquela ideia, né? E tem ali o apoio. Eu queria que você explicasse um pouco, vocês tiveram o apoio da FAPESP e, né, fala um pouquinho para a gente da importância, então, de ter as fundações, as universidades como apoio da inteligência, da tecnologia, para poder chegar, então, no produto, no caso de vocês, uma startup, né? Algo que hoje em dia ganha muito espaço. A gente começou a empresa sem dinheiro, né? A gente tinha nossos recursos dos sócios, né? Eu estava voltando para o Brasil, eu fiz doutorado na França, fiquei morando lá um tempo e voltei para o Brasil para abrir a empresa. E me juntei a 3 sócios e a gente abriu a empresa com os nossos próprios recursos. E você precisa ali, durante o desenvolvimento do produto, tem um período de criação, teste, validação de produto, ideia, onde a empresa ela não gera receita ainda, né? Você está ali criando um produto, até você conseguir seu primeiro cliente para gerar receita, você precisa de um dinheiro para manter os sócios, manter a vida manter até empregados, né, que você acaba contratando para ajudar no desenvolvimento de um produto. Então, sempre quando você cria uma empresa nova, você tem ali um tempo onde a empresa não vai gerar receita, né? E como você se sustenta, como você mantém a empresa rodando sem ter receita. E aí foi aí que entrou a FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, com os programas que eles têm de incentivo à criação de empresas. A gente foi apoiado por eles, né? O programa chama PIP,
ele tem diversas fases, fase 1, fase 2, fase 3. A fase 1 é para desenvolver um protótipo e validar uma ideia, que você pode depois concluir que não existe mercado para aquela ideia, né? Mas você tem que testar para saber, né? Então, existe ali um financiamento pequeno para você conseguir colocar um protótipo de pé e testar o mercado. A fase 2 é para maturação desse protótipo. Então, uma vez que você validou que existe um mercado para o seu produto, então você tem que transformar aquele seu protótipo em um produto realmente que vá ao mercado, que seja vendável, que seja utilizável pelos seus clientes. E aí a fase 3 é uma fase mais de divulgação e de marketing, participação em eventos e esforços de divulgação daquele produto que foi desenvolvido, né? A gente passou pelas 3 fases e foi isso que permitiu que a gente conseguisse criar nosso produto, nossos primeiros contrato com a cidade de São Paulo de fornecimento da tecnologia, e nós estamos já com a empresa já há 6 anos, né? Então, hoje já não temos nenhum programa aí de apoio da FAPESP. A nossa empresa foi vendida ano passado para uma empresa chamada Green4T, que é uma empresa de tecnologia, de infraestrutura de tecnologia, líder de infraestrutura de tecnologia no Brasil, e continuamos desenvolvendo essas tecnologias que têm impacto na vida dos cidadãos, melhoria do transporte, né? E tudo graças àquele primeiro dinheiro que a gente conseguiu de apoio da FAPESP, que conseguiu manter a empresa no começo do desenvolvimento do produto. Roberto, você falou agora há pouco aí uma coisa que eu achei interessante. Você falou que fez um doutorado na França e que depois veio para o Brasil e abriu a startup. Qual que é a situação hoje do Brasil? Eu não falo nem só de São Paulo, porque São Paulo é o estado mais rico da federação, mas do Brasil, fazendo um comparativo com os principais países da Europa, fazendo um comparativo com os Estados Unidos, com os principais países da Ásia, em relação ao investimento em tecnologia, a esse empreendedorismo que você faz, alavancado pela tecnologia. A gente está no mesmo nível de outros países, a gente está defasado, a gente está mais avançado. Passe para o nosso espectador a sua opinião a respeito disso. Acho que eu consigo dar um panorama bom, porque eu também tive uma startup lá na França, né? Então, eu sei bem como foi empreender lá e como está sendo empreender aqui no Brasil. Eu tive 5 anos minha startup lá na França, depois eu vim para cá e agora já estamos há 6 anos aqui com a Cipópolis. Acho que, em geral, existem, da França ali, que eu posso dizer da minha experiência, tem muito mais mecanismos públicos de incentivo a empreendedorismo, a criação de empresas e também até a contratação de pessoas altamente especializadas, né? Então, para te dar um exemplo, lá na França tinha um programa para contratação de doutores, que se era o primeiro emprego de um doutor, o cara era recém-formado, um doutor recém-formado, era o primeiro emprego depois do título dele, você pagava o salário dele durante 1 ano e você recebia, em desconto de impostos, 2 anos de salário dessa pessoa, e para o segundo ano você recebia mais 2 anos de salário de desconto de impostos daquela pessoa. Então, para uma empresa que está contratando um doutor, tendo fluxo de caixa para 1 ano de salário, você conseguia garantir 4 anos de salário daquela pessoa, financiados aí pelo governo, que é para você ter pessoas que estão na ponta da tecnologia, né, na sua empresa, desenvolver produtos que usem resultados da academia e produtos de alta base tecnológica, né? Então, era um incentivo para atrair para as empresas os doutores recém-formados, para que eles possam aplicar no mercado o que eles desenvolveram na pesquisa, né? Além disso, tinham programas de investimento como similares ao PIP, mas com outras faixas de valores. Também a FAPESP é uma agência aqui de fomento do estado de São Paulo, né? Então, a condição que a gente tem aqui é muito diferente da do resto do Brasil. Lá na França, esses mecanismos eram para todo o país, né? Então, talvez aqui em São Paulo a gente esteja até próximo de lá, mas não é a realidade do resto do Brasil. Quando a gente comparar com os Estados Unidos, lá acho que nos Estados Unidos a diferença é mais o investimento privado, né? Então, é muito mais simples você conseguir um investidor na sua ideia lá nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Na minha impressão, aqui no Brasil a gente está um nível de risco acima do que os Estados Unidos. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, se você tem uma ideia que você não tem nada feito, você só teve a ideia e você precisa de dinheiro para tentar implementar, ver se aquilo dá certo,
é meio fácil você conseguir $50 mil ali de um investidor para botar sua ideia de pé e ver se dá certo. Aqui no Brasil, para você conseguir o equivalente a $50 mil, você já tem que estar com a empresa rodando, com o produto já desenvolvido e com algum cliente, entendeu? Então, o nível de maturidade é muito maior para um nível de investimento similar. Eu tenho colegas que têm startup que conseguiram levantar dinheiro nos Estados Unidos, tem investidor americano na empresa deles aqui do Brasil, porque aqui no Brasil eles não conseguiam com o investimento privado brasileiro. Então, acho que meio que o cenário talvez seja esse. Acho que mais para a Europa, acho que tem uns mecanismos mais do Estado e do governo para incentivar, pelo menos na França é certeza, porque eu passei por isso lá, e acho que para os Estados Unidos a comparação é mais o investimento privado, a quantidade de dinheiro a quantidade de investidores que estão dispostos a colocar dinheiro em ideias novas, em empresas novas e desenvolver aí novas tecnologias. Perfeito. Roberto Spaces, cofundador e sócio de startup de mobilidade urbana. As suas informações foram bastante esclarecedoras. Obrigado pela sua participação hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Imagina, eu agradeço aí o convite, espero que tenha sido interessante. Bom dia aí para vocês. Bom dia, bom trabalho. Obrigada, Roberto.